Olá, pessoal! Nesta aula vamos estudar um dos assuntos mais importantes da segurança náutica e também um dos temas que mais aparecem nas provas de arraiz amador e motonauta, sobrevivência no mar e salvatagem. Quando pensamos em um naufrágio, muitas pessoas imaginam grandes tempestades ou situações extremas, mas a verdade é que a sobrevivência depende muito mais das primeiras decisões tomadas após a emergência do que das condições do mar. Por isso, nesta aula, vamos entender o que fazer ao abandonar uma embarcação, como utilizar corretamente os equipamentos de salvatagem, como conservar água e energia, e principalmente como aumentar as chances de ser localizado e resgatado. Vamos começar pelas primeiras ações após o abandono da embarcação. Primeiras ações após abandonar a embarcação. Em uma situação de emergência, os primeiros minutos são decisivos. A primeira providência ao abandonar uma embarcação é vestir o colete salva-vidas. Isso parece óbvio, mas em situações de pânico, muitas pessoas tentam salvar objetos pessoais, documentos ou equipamentos. Nada disso é prioridade. Sem o colete salva-vidas, o sobrevivente pode se cansar rapidamente, perder energia e acabar se afogando mesmo estando próximo ao resgate. Depois de abandonar a embarcação, a prioridade passa a ser garantir a flutuação e a segurança do grupo. Muitas pessoas pensam imediatamente em procurar água, comida ou tentar nadar para algum lugar. Isso está errado. Primeiro é preciso garantir que todos estejam flutuando, seguros e reunidos. Outro fator extremamente importante é manter a calma. O pânico é um dos maiores inimigos da sobrevivência no mar. Quando a pessoa entra em pânico, ela respira de forma descontrolada, gasta energia desnecessariamente, toma decisões erradas e aumenta significativamente o risco de afogamento. Lembre-se, calma significa sobrevivência. Sempre que for seguro, procure permanecer próximo à embarcação ou aos destroços. Uma embarcação parcialmente submersa é muito mais fácil de ser localizada por equipes de busca do que uma pessoa isolada na água. Só se afaste caso exista risco de explosão, incêndio ou afundamento violento. Antes de abandonar a embarcação, se houver tempo e condições, emita um pedido de socorro. Utilize rádio VHF, rádio-baliza de emergência ou qualquer outro meio disponível. Sem um pedido de socorro, ninguém saberá que você está em perigo. O colete salva-vidas e a proteção do corpo. O colete salva-vidas é o principal equipamento de sobrevivência individual a bordo. Sua finalidade principal é manter a pessoa flutuando. Não serve para aquecer, não serve para nadar mais rápido e não serve para sinalizar. Sua função principal é simples: impedir o afogamento. Por isso, ele deve estar corretamente ajustado ao corpo. Um colete mal ajustado pode subir durante a flutuação, dificultar a respiração e até colocar o náufrago em uma posição inadequada na água. Além disso, muitos coletes possuem apito incorporado. O apito é um recurso extremamente eficiente porque o som se propaga muito bem sobre a superfície da água. Em várias situações, o apito pode ser ouvido muito antes que a pessoa seja vista. Outro perigo pouco lembrado é a hipotermia. Muitas pessoas acreditam que a hipotermia ocorre apenas em águas geladas. Isso não é verdade. A água retira calor do corpo aproximadamente 25 vezes mais rápido do que o ar. Por esse motivo, mesmo em águas relativamente mornas, a perda de calor pode se tornar um problema sério. Para reduzir essa perda, recomenda-se a posição fetal de sobrevivência. Nessa posição, o náufrago mantém os joelhos próximos ao peito e os braços junto ao corpo, reduzindo a área de contato com a água e conservando o calor. Durante a noite, a sinalização torna-se ainda mais importante. Se houver dispositivos luminosos disponíveis, eles devem ser utilizados imediatamente. Uma simples luz pode representar a diferença entre ser localizado ou permanecer invisível para as equipes de busca. Água, hidratação e conservação de energia. Agora vamos falar sobre um dos maiores desafios da sobrevivência prolongada no mar: a hidratação. Existe uma situação curiosa que costuma aparecer em provas. O náufrago está cercado de água por todos os lados, mas não pode beber nenhuma delas. A água do mar jamais deve ser ingerida, e isso vale mesmo para pequenas quantidades. O motivo é simples:
A concentração de sal da água do mar é muito superior à que o corpo humano consegue processar. Para eliminar esse excesso de sal, os rins precisam gastar mais água do que foi ingerida, ou seja, ao beber água do mar, a pessoa acelera sua própria desidratação. O resultado pode ser falência renal, colapso do organismo e morte. Em situações de sobrevivência, considera-se que aproximadamente 500 mililitros de água por dia representam o mínimo necessário para manter as funções vitais básicas. Por isso, toda a água disponível deve ser cuidadosamente controlada. Em balsas salva-vidas, a distribuição de água deve ficar sob responsabilidade de uma pessoa designada para controlar os suprimentos. O racionamento é fundamental. Outro aspecto importante é economizar energia. Quanto maior o esforço físico, maior o consumo de água pelo organismo. Movimentos desnecessários aumentam a transpiração, elevam a temperatura corporal e aceleram a desidratação. Em uma situação de sobrevivência, conserve energia sempre que possível. Balsas salva-vidas e equipamentos de salvatagem. Quando disponível, a balsa salva-vidas passa a ser o principal abrigo dos sobreviventes. Ela oferece proteção contra o sol, o vento, a chuva e o contato constante com a água. Por isso, seu objetivo principal é servir de abrigo e aumentar as chances de sobrevivência. Ao embarcar em uma balsa, o procedimento deve ocorrer de forma organizada. A correria e o desespero podem causar quedas, ferimentos ou até o emborcamento da própria balsa. Depois de embarcados, os sobreviventes devem fazer um inventário completo dos recursos disponíveis. Água, alimentos, medicamentos, sinalizadores e equipamentos de comunicação precisam ser contabilizados imediatamente. Entre os equipamentos mais importantes está a EPIRB, a radiobaliza de emergência. A EPIRB transmite sinais via satélite informando a posição dos sobreviventes. É considerada um dos equipamentos mais eficazes para localização em operações de busca e salvamento. Outro equipamento importante é a boia circular. Sua função principal é auxiliar a flutuação de pessoas que caíram na água. Todos os equipamentos de salvatagem devem permanecer em locais conhecidos e de fácil acesso. Em uma emergência, não existe tempo para procurar equipamentos. Sinalização e resgate. Sobreviver é apenas parte do desafio. Depois disso, é preciso ser encontrado. Por esse motivo, a sinalização correta é fundamental. Sempre que possível, os sobreviventes devem permanecer agrupados. Um grupo é muito mais fácil de ser localizado por aeronaves ou embarcações de busca do que indivíduos isolados. Além disso, quando for seguro, permaneça próximo aos destroços da embarcação. Os destroços são visíveis, refletem luz e podem ser detectados com maior facilidade. Entre os equipamentos de sinalização, o fumígeno é utilizado durante o dia. Ele produz uma fumaça intensa, normalmente laranja, visível a grandes distâncias. Já durante a noite, os recursos mais importantes são as lanternas estanques e os sinalizadores luminosos. Uma lanterna estanque é resistente à água e permite sinalização noturna eficiente. Caso uma aeronave de busca seja avistada, utilize imediatamente todos os meios visuais disponíveis. Fumígenos durante o dia, sinalizadores luminosos à noite e movimentos amplos com os braços ajudam a chamar atenção. Quando for necessário transmitir um pedido de socorro, a informação mais importante é a posição. A mensagem deve informar quem está em perigo, qual é a emergência, quantas pessoas estão envolvidas e principalmente onde elas estão. Sem posição, as equipes de resgate não conseguem localizar a ocorrência. E quando o resgate finalmente chegar, siga rigorosamente as orientações dos socorristas. Evite atitudes impulsivas. Os profissionais de busca e salvamento conhecem os procedimentos mais seguros para retirar as vítimas da água. Revisão final. Vamos revisar os pontos principais. A primeira ação ao abandonar uma embarcação é vestir o colete salva-vidas. A prioridade imediata é garantir a flutuação e a segurança do grupo. Mantenha sempre a calma. Permaneça próximo à embarcação ou aos destroços quando for seguro. Nunca beba a água do mar. A água disponível deve ser racionada cuidadosamente. A posição fetal ajuda a reduzir a perda de calor corporal.
A balsa salva-vidas serve como abrigo e proteção. A EPIRB é uma radiobaliza de emergência utilizada para a localização dos sobreviventes. O fumígeno é utilizado durante o dia. A lanterna estanque é utilizada principalmente durante a noite. Permaneça agrupado para facilitar o resgate e, por fim, siga sempre as orientações dos socorristas. Esses conceitos não servem apenas para passar na prova, eles podem fazer a diferença entre a vida e a morte em uma situação real de emergência no mar. Bons estudos, boa prova e navegue sempre com segurança. Se o vídeo agregou valor, like, inscreva-se e compartilhe. Apoie o canal se quiser ajudar ainda mais. Obrigado!